Capítulo 17. Sonhos e visões. Os estudantes gnósticos devem aprender a diferenciar entre o que são os sonhos e o que são visões. Sonhar é uma coisa e ter visões é outra. Nenhum gnóstico verdadeiramente desperto pode sonhar. Somente aqueles que têm a consciência adormecida vivem sonhando. O pior tipo de sonhador é o sonhador sexual. Aqueles que vivem sonhando em paixões carnais gastam torpemente a energia criadora na satisfação de seus fantásticos prazeres. Geralmente, essas pessoas não progridem em seus negócios, fracassam em todo sentido. Caem na miséria. Quando contemplamos uma imagem pornográfica, esta fere os sentidos e passa logo à mente. O eu psicológico intervém nestas coisas roubando-se a imagem erótica para reproduzi-la no plano mental. No mundo da mente essa imagem se transforma em uma efígie viva. Durante o sonho o sonhador fornica com essa efígie viva que, como demônio erótico, o tenta para a satisfação da luxúria. O resultado são as poluições noturnas com todas as suas horríveis consequências. Nenhum devoto verdadeiro da senda deve visitar salões de cinema porque estes são antros de magia negra. As figuras eróticas da tela originam efígies mentais e sonhos eróticos. Além disso, os salões de cinema são cheios de diabólicos elementais criados pela mente humana. Estes malignos elementais causam dano à mente dos espectadores. A mente subconsciente cria sonhos fantásticos no país dos sonhos. A qualidade dos sonhos depende das crenças do sonhador. Quando alguém acredita que nós somos bons, sonha conosco e nos veem como anjos. Quando alguém acredita que somos maus, sonha conosco e nos veem com figura de diabos. Vem-nos à memória muitas coisas em instantes de escrever estas linhas. No passado, quando nós, os irmãos, trabalhamos em alguns países, pudemos observar que enquanto nossos discípulos gnósticos acreditavam em nós, sonhavam nos vendo como anjos. Bastava que deixassem de acreditar em nós, para sonhar-nos logo como demônios. Aqueles que hoje juravam diante da Ara nos seguir e obedecer, nos admiravam com grande entusiasmo e sonhavam nos vendo como anjos. Muitas vezes foi suficiente que estes estudantes lessem qualquer livro ou escutassem qualquer conferencista para afiliar-se a uma nova escola. Então, ao deixar de acreditar em nós, ao variar seu conceito e suas opiniões, sonharão conosco nos vendo transformados em diabos. Qual era a clarividência dessas pessoas? Onde foram parar seus sonhos clarividentes? Que tipo de clarividente é este que hoje nos vê como deuses e amanhã afirma que somos diabos? Onde está a clarividência destas pessoas sonhadoras? Por que essas pessoas se contradizem? Porque hoje juravam que somos deuses e amanhã juram que somos diabos. O que é isto? O subconsciente é uma verdadeira tela sobre a qual os filmes internos são projetados. O subconsciente atual atua algumas vezes como cinegrafista, outras como diretor, e algumas vezes como um verdadeiro operador que projeta os filmes internos no teatro maravilhoso dos mundos internos. Às vezes o subconsciente projetista projeta na tela dos mundos internos sonhos falsos. Estes fundamentam-se nas crenças errôneas do sonhador. Outras vezes o subconsciente projetista, guiado sabiamente pela majestade do íntimo, projeta nos mundos internos dramas iniciáticos, acontecimentos futuros, instruções simbólicas, etc. Estes tipos de filmes internos, já não são simples sonhos. Neste caso o sonhador despertou e já não sonha, sabe que está em corpo astral, encontra-se completamente acordado nos mundos internos, sabe que se encontra viajando fora do corpo físico, pode voltar a seu corpo físico à vontade.
Tudo o que vê em consciência desperta são visões verdadeiras, não são simples sonhos. É necessário, pois, distinguir, fazer plena diferença entre visões verdadeiras e sonhos. Somente as verdadeiras visões são dignas de estudo e análise. Os mestres da Loja Branca vivem nos mundos superiores completamente acordados. Eles são cidadãos cósmicos, eles não podem sonhar, estão despertos. Precisamos transformar o subconsciente em consciente, deixar de sonhar, despertar a consciência. Aquele que despertou torna-se incapaz de sonhar, vive nos mundos internos dentro de uma intensa vigília enquanto seu corpo físico dorme no leito. Esses são autênticos videntes iluminados. Nós francamente não podemos aceitar clarividentes que não tenham despertado a consciência. Nós não podemos aceitar clarividentes que não tenham engendrado o astral Cristo, a mente Cristo, e a vontade Cristo. Os clarividentes que não despertaram a consciência nem possuem seus veículos crísticos, somente veem nos mundos internos suas próprias crenças e conceitos, em resumo, não servem. Somente aqueles clarividentes despertos, somente aqueles clarividentes que já possuem seus veículos crísticos são dignos de verdadeiro crédito. Esses não são sonhadores. Esses não erram. Esses são verdadeiros iluminados. Semelhante tipo de homens são de fato, verdadeiros mestres da Loja Branca. As visões deste tipo de homens sublimes não são simples sonhos. Esses são mestres de perfeição. Este tipo de mestres já não pode sonhar. Este tipo de mestres pode investigar nas lembranças da natureza e ler nos arquivos selados da criação toda a história da Terra e de suas raças. Todo aquele que segue a senda do matrimônio perfeito deve viver alerta e vigilante como o vigia em épocas de guerra. Durante as horas de sono os mestres provam a seus discípulos. Os tenebrosos nos atacam durante o sono quando estamos trabalhando na grande obra. Durante o sonho, nos mundos internos, temos que passar por muitas provas. Os mestres despertam a consciência do discípulo quando vão lhe provarem algo.